Estamos começando mais um Panorama. A seguir, confira os destaques de hoje. Eleições 2022. Saiba o que pode e o que não pode durante o período de propaganda eleitoral. Você vai saber sobre o direito de resposta e direito de retificação com o advogado Lucas Cota de Ramos. CNH. A habilitação se torna cada vez mais imprescindível para o cidadão. Você vai ver também como foi a seletiva do Flamengo em Caratinga. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Continue com a gente. Hoje a gente começa falando das eleições de 2022 que vão acontecer em menos de 2 meses. Nesta semana, a Justiça Eleitoral de Caratinga concedeu uma entrevista coletiva à imprensa para falar das questões relacionadas à votação de outubro. Na oportunidade, foi esclarecido o que é permitido e o que é vedado a partir do início da propaganda eleitoral. Participaram da entrevista que aconteceu no Fórum de Caratinga os juízes Marco Antônio de Oliveira Roberto e Consuelo Silveira Neto, além dos promotores Juarez Serafim Leite Júnior e Alcidésio José de Oliveira Bispo Júnior. O objetivo foi para repassar informações relacionadas às eleições de outubro. No primeiro momento, foi esclarecido que permanecem as mesmas condições da última eleição em relação à propaganda eleitoral. O carro de som ele é proibido, somente é permitido no dia de eventos políticos, como a passeata, a carreata. Fora desse contexto, o carro de som continua proibido. É permitido a colocação de adesivos em veículos da mesma forma que era da eleição municipal. Sempre lembrando que a publicidade, né, a propaganda em bem particular, seja uma faixa ou o que for, ela é gratuita. Então, o candidato não pode oferecer dinheiro, né? O cabo eleitoral não pode oferecer dinheiro para a pessoa para que ela possa adesivar o carro ou fazer a propaganda eleitoral, sob pena de, se denunciado e provado, ter o registro aí cassado. Sobre a propaganda na internet, ficou definido que os candidatos podem mandar mensagens usando as ferramentas tecnológicas disponíveis, mas todas elas precisam apresentar a opção para que o eleitor possa se descadastrar para não receber mais aquele conteúdo. Mas toda mensagem enviada, ela tem que vir com a opção para que o eleitor possa descadastrar o seu telefone ou o seu e-mail. Então isso também é obrigatório. Então, um candidato que encaminha uma mensagem pela internet, o candidato que encaminha a mensagem por e-mail, pela rede social, ele tem que dar a opção para que o eleitor possa descadastrar, ou seja, não receber mais esta mensagem. Outra pauta esclarecida durante a entrevista diz respeito à segurança. No dia da eleição, a Justiça Eleitoral exerce o poder de polícia dependendo da situação. Justiça Eleitoral local exercerá o poder de polícia. Muito bem. Primeiramente, é bom ressaltar que o exercício da propaganda eleitoral independe de licença da polícia, ou seja, pauta-se pelo princípio da liberdade. No caso, né, o Dr. Consuelo e eu, como juízes eleitorais aqui desta zona, exerce o poder de polícia no que se refere à fiscalização da propaganda, tudo visando coibir práticas ilegais ou irregulares. O juiz Marco Antônio Roberto reforçou sobre o combate à fake news. Ela tem que se pautar pelo princípio da fidedignidade, segundo o qual não se pode veicular conteúdos que sejam comprovadamente falsos. É o combate à fake news, que tem o condão de comprometer a lisura, a legitimidade e a regularidade do pleito. E não se pode sequer invocar a liberdade de expressão como justificativa para propagar desinformação. Dentro da desinformação se inclui os ataques que vêm sendo feitos à Justiça Eleitoral, ataques, na minha visão, infundados, no que se refere à integridade do sistema de votação, da totalização e da apuração dos votos, bem como sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Outro assunto que preocupa o Ministério Público em relação às eleições é a propaganda eleitoral negativa. A propaganda eleitoral negativa, ela se materializa
quando esse candidato, nesse processo de convencimento do eleitor, ele propaga fake news, ele imputa ao seu adversário, né, condutas criminosas não praticadas, né, uma série de exemplos que, infelizmente, a Justiça Eleitoral tem se deparado, e quando se depara, o Ministério Público Eleitoral irá provocar o exercício do poder de polícia, né, junto ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário com certeza irá agir de forma bem enérgica. O promotor Juarez Júnior finalizou a entrevista falando sobre o canal de denúncia e parceiro nessas eleições. O aplicativo Pardal deve ser usado para trazer mais agilidade e acessibilidade aos eleitores. Dentro do aplicativo que está disponibilizado, tanto na Apple Store, na Play Store, haverá links para que o cidadão possa diretamente acionar e registrar essa denúncia junto aos Ministérios Públicos Estaduais, né? O Pardal ele vai ficar vinculado às propagandas, às irregularidades em propagandas eleitorais e os demais ilícitos civis, como, por exemplo, denúncias de compra de voto, de conduta vedada, de abuso de poder, eles poderão ser denunciados ao Ministério Público dentro do aplicativo do Pardal, por meio do link que vai ser disponibilizado, como por meio da ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais. Ainda falando sobre as eleições deste ano, vamos saber agora como a Justiça Eleitoral tem orientado o eleitor sobre os procedimentos no dia da votação. Confira a seguir algumas dessas instruções. É preciso conferir onde fica a sessão eleitoral e a urna em que a pessoa deverá votar. O endereço pode ser consultado no portal do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br. O eleitor deve levar o título na versão digital ou em papel e um documento oficial com foto. No dia da votação, é permitido manifestar preferências políticas, desde que isso seja feito de forma individual e silenciosa. Também é autorizado votar com broche, bandeira, adesivo ou camiseta do candidato ou partido. Já a aglomeração de pessoas uniformizadas portando o identificador de candidato ou partido não é permitida. Outras informações sobre as eleições 2022 você consegue acessando o portal do Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que o primeiro turno das eleições deste ano será no domingo, dia 2 de outubro, em todo o país. No próximo sábado, dia 20 de agosto, vai acontecer em Caratinga o dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. A aplicação das doses estará disponível em todas as unidades básicas de saúde, tanto na sede quanto nos distritos, de 8 da manhã às 4 da tarde. Estamos aqui para convidar todos os pais e responsáveis a trazer as suas crianças no sábado, dia 20, no horário de 8 até as 4 horas da tarde, sem intervalo de almoço, para trazer as suas crianças para receber a vacinação contra a poliomielite, que são as crianças de 1 a 4 anos. Neste momento, nós estaremos também avaliando todos os cartões das crianças e adolescentes menores de 15 anos, que, porventura, precisar de tomar alguma vacina, nós estaremos aplicando nesse dia. O objetivo da campanha é aumentar o número da cobertura vacinal que vem caindo ao longo dos anos. Nós queremos que nossas crianças fiquem protegidas contra doenças que são evitáveis por vacina. Todas as unidades de saúde da família, dentro da cidade e na zona rural, vão estar abertas também no dia 20 para realizar a vacinação. Os documentos necessários para a vacinação são CPF ou cartão SUS e a caderneta de vacinação. Os pais ou responsáveis devem apresentar o cartão de vacina, cartão do SUS e certidão de nascimento da criança na hora da vacinação. Participe! Você provavelmente já ouviu falar no direito de resposta e direito de retificação, em alguma situação em que a pessoa se sentiu ofendida em alguma matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículos de comunicação social. Mas quais são os critérios exigidos para que este direito seja solicitado por alguém? É o que vamos saber a seguir com o advogado Lucas Cotas de Ramos. Confira! Direito de resposta ou de retificação. Esses direitos estão previstos na Lei nº 13.188 de 2015,
que veio para substituir a anterior Lei de Imprensa, que foi declarada como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, em relação a esses direitos de resposta e de retificação, primeiramente é importante destacar que eles se dão em relação a uma matéria que porventura seja publicada, transmitida ou divulgada e que seja considerada ofensiva por quem ali está sendo retratado naquela matéria. E por matéria, eu leio para vocês aqui o que diz a lei, compreende qualquer reportagem, nota ou notícia divulgada por veículo de comunicação social, independentemente do meio ou da plataforma de distribuição, publicação ou transmissão que utilize, cujo conteúdo atente, ainda que por equívoco de informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou passível de identificação. Então percebam que o conceito de matéria aqui é bem abrangente, protege também a pessoa jurídica, protege aquela pessoa que, embora não tenha sido identificada, é passível de identificação. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando a imprensa noticia algo falso, incorreto e que seja ofensivo, ou até mesmo que não seja ofensivo, porque basta o mero equívoco na informação que já justifica o direito de resposta ou retificação. Enfim, quando a imprensa noticia algo contra alguém que não está identificado, mas que possa ser identificado, essa pessoa também pode demandar, pode buscar o seu direito de resposta ou retificação, como no caso da imprensa dizer que omitir o nome da pessoa, mas dizer onde ela mora, dizer o local de trabalho, dizer a natureza daquela situação de maneira tão específica que se possa facilmente identificar aquela pessoa. Ainda assim, é possível tal pessoa exercer o direito de resposta ou de retificação. Mas é importante atentar para o seguinte também. Essa lei faz uma ressalva clara que esse tal direito de resposta ou de retificação, ele não abrange comentários feitos por usuários da internet. Então pense você que determinado veículo de comunicação publique uma matéria ofensiva contra você. Nesse caso, claramente você pode exercer o direito de resposta ou retificação. Mas se por outro lado, esse veículo de comunicação publicar uma matéria que narre apenas os fatos, que não tenha nenhuma imprecisão ou incorreção, que não seja ofensiva a você, narre apenas o que aconteceu. Contudo, usuários da internet decidam comentar nessa postagem, nessa notícia, e aí sim, tais usuários praticam ato ilícito, praticam ali contra você uma ofensa à sua honra, nos comentários e não na postagem principal. Nesse caso, não caberá o direito de resposta com base nessa lei. Contudo, você pode sim demandar perante o Código Civil, considerando que esses eventuais comentários sejam danosos à sua honra, você pode demandar com base no artigo 927 e também com base no artigo 186 do Código Civil, indicando ali e pedindo, e também com base no Marco Civil da Internet, você pode pedir que a empresa exclua aqueles comentários e até mesmo você pode processar os autores daqueles comentários pelas ofensas publicadas contra você. Olha outra situação interessante que a lei prevê, que é a questão da retratação ou retificação espontânea. Abre aspas, a retratação ou retificação espontânea, ainda que a elas sejam conferidos os mesmos destaques, publicidade ou periodicidade e dimensão do agravo, o que é o agravo? A matéria ofensiva, não impedem o exercício do direito de resposta pelo ofendido, nem prejudicam a ação de reparação por dano moral. Então percebam, se por acaso um determinado veículo de imprensa veicular uma matéria contra você de maneira ofensiva, desrespeitosa ou incorreta, por mais que eles espontaneamente corrijam isso em sequência, certo é que aquilo ficou veiculado por um prazo e assim sendo você pode demandar contra esse veículo de imprensa, requerendo ali a indenização por danos morais por esse breve momento que aquilo ficou veiculado. Outra questão importante é o prazo, pouca gente se atenta para isso. A lei traz um prazo que eu considero bem curto, se a gente for considerar parâmetros gerais, traz um prazo para que o autor daquele direito, daquela honra que se sentiu prejudicado, ele demande, ele notifique aquela empresa que veiculou. Olha que interessante, o prazo é de 60 dias a contar do momento em que há a divulgação, publicação ou transmissão da matéria ofensiva. Então, tão logo a matéria ofensiva seja publicada, transmitida ou divulgada, a pessoa prejudicada tem 60 dias para não processar. Não é assim que funciona, não chega processando, não. A pessoa tem que notificar aquela empresa, aquele autor da veiculação ofensiva ou incorreta, e essa pessoa, a pessoa física ou jurídica, a contar do recebimento dessa notificação, que tem que ser enviada com aviso de recebimento, a contar desse recebimento, ela tem 7 dias para poder fazer a retificação
ou para propiciar ali o direito de resposta. Se ela não fizer isso nesse prazo, aí sim surge para o ofendido o direito de demandar judicialmente. Se ele demandar antes desse procedimento de notificação, a ação será extinta por ausência de interesse de agir. A lei exige uma formalidade antes que a pessoa demande com base nessa lei. E para ver outros temas já abordados no quadro Pense Direito, acesse as redes sociais do Panorama. A Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, é cada vez mais imprescindível, seja uso pessoal ou profissional. Você vai ver a seguir quais passos precisam ser dados para se obter o documento. A Carteira Nacional de Habilitação, também conhecida como Carteira de Motorista, é um documento oficial que atesta a aptidão de um cidadão para conduzir veículos automotores. Conseguir a primeira habilitação é um desejo de muitas pessoas. A CNH, como o documento também é chamado, se tornou imprescindível. Ter um carro e poder dirigir o automóvel, o que já chegou a ser visto como um luxo em muitas ocasiões, hoje se tornou uma necessidade, até mesmo para as atividades básicas do dia a dia. O empresário Marcos Meireles está há 25 anos no mercado e é proprietário de uma autoescola em Caratinga. Meireles orienta a quem pretende tirar o documento pela primeira vez, sobre quais passos precisam ser dados. De imediato, a pessoa tem que vir na autoescola para fazer a inscrição, aí vai trazer para a gente CPF, identidade ou comprovante de endereço. Esse comprovante pode estar no nome da pessoa, ou da mãe ou do pai. A gente faz a inscrição, depois da inscrição, a gente vai encaminhar a pessoa para o médico, que é credenciado do Detran. Aí esse médico vai avaliar esse candidato, e ele sendo aprovado lá, ele vai iniciar na parte teórica da autoescola, que é a legislação. O processo é feito por etapas e as taxas são pagas aos poucos. O custo médio para se tirar uma carteira de habilitação é de aproximadamente R$ 3.000. O curso de legislação tem carga horária obrigatória de 45 horas. Já o de direção, a exigência do Detran, Departamento de Trânsito de Minas Gerais, é de que sejam realizadas 25 aulas, ou suficiente para que o aluno esteja totalmente preparado para o percurso e as manobras necessárias para a realização do exame. Essas aulas de legislação, o Detran, para confirmar que essa pessoa esteve presente nas aulas, ele vai confirmar através das digitais. Ele tem que bater as digitais para entrar na aula e bater as digitais para sair da aula, para formalizar para o Detran que ele esteve presente na aula. Né? A exigência do Detran que ele frequente essas aulas, são 45 aulas, para ele, depois dessas 45 aulas, ele ter o direito de ir lá no Detran para fazer a prova teórica de legislação. Então, depois que ele passa na legislação, que ele vai fazer as aulas práticas, ou seja, de carro ou de moto, né, que ele pretender. Se for de carro, ele vai fazer lá na área do Detran, se for de moto, ele vai fazer na motopista, que é um circuito fechado. Maria Alice tem 18 anos e já está se mobilizando para conseguir a CNH o mais rápido possível, o que para a estudante trará agilidade e praticidade às atividades do seu cotidiano. Principalmente em casos de emergência, que a gente está ali com a carteira, então a gente pode pegar um carro e socorrer se você precisar de alguém passar mal dentro de casa, levar para o hospital. E também a praticidade no dia a dia, igual eu estou tirando principalmente para eu ir para a faculdade, porque ficar dependendo das pessoas não é nem um pouco bom. E a carteira ajuda muito a gente nesse quesito. Assim que eu fiz 18 anos já era uma vontade, mas eu dei uma enrolada. E assim que meus amigos todos decidiram começar a tirar, foi um incentivo a mais. Aí eu aproveitei e entrei também. O trânsito, na verdade, ele é feito para todos. Não é só o carro, não é só a moto, não é só o caminhão. É para pedestre, é para ciclista, é para todo mundo. Então, a gente tem a pedir aqui que as pessoas respeitem os outros, né? Respeitem o direito do outro. E quando você está respeitando o direito do outro, você está também praticando a cidadania. E no trânsito, uma vez quando há desrespeito, às vezes a consequência pode ser grande, né? Então, acho que o respeito aí a melhor coisa que tem no trânsito hoje seria o respeito. Fica aí então o pedido e o alerta para que possamos ter um trânsito mais seguro. E ainda hoje no Panorama vamos falar sobre os estudantes de Dom Cavate que conquistaram medalhas na Mostra Brasileira de Foguetes.
De quem é a responsabilidade sobre a segurança pública? O psicólogo Caio César Gomes nos traz uma reflexão sobre este assunto. Vamos saber também como foi a seletiva do Flamengo em Caratinga. É o que você vai conferir logo após o intervalo. Voltamos já! Quatro estudantes de uma escola estadual de Dom Cavate conquistaram medalhas na 28ª Mostra Brasileira de Foguetes. O evento foi realizado este mês no Rio de Janeiro e teve competidores de todo o país. A SRE Caratinga e a Secretaria de Estado de Educação, o órgão central, fica muito feliz em saber deste resultado, de tantos resultados que as nossas escolas têm trazido para a educação. Quero agradecer ao diretor Daniel, as professoras Fanny e Lilian e todos os professores da escola. E eu acho que isso traz para outras escolas, Nós temos mais 84 escolas na nossa jurisdição e que outras escolas também tomem esse exemplo, Que tantas também fazem outros projetos, mas que projetos como este continue se multiplicando em todas as nossas escolas. Isso é muito importante. Nós já participamos outras vezes da Olimpíada Brasileira de Astronomia, das outras edições. Inclusive, esse ano nós tivemos 2 medalhas de prata na prova da OBA. E a OBA ela tem 2 etapas. Ela tem a parte da prova e a parte da MOBFOG, que é a Mostra Brasileira de Foguetes. E esse ano nós assumimos o desafio de participar da Mostra Brasileira de Foguetes. Então, em 14 de maio, nós fizemos o campeonato a nível municipal, onde a escola toda, do 6º ano até os alunos do ensino médio, participaram lançando os foguetes no campo lá da cidade. E nós fomos selecionados para participar no Rio de Janeiro da 28ª Jornada de Foguetes. Durante esse período, porque nós fizemos inscrição no início de maio, que inscrevemos todas as equipes, e de lá para cá nós fomos assistindo, auxiliando nas aulas de Química, nas aulas de Biologia, nas aulas de Física, interagindo ali com os meninos, e eles também fazendo os trabalhos em casa e nos procurando. Então, teve um trabalho gigantesco ali, tanto na sala de aula, na teoria e na prática. A escola Ilma-de-Lana, ela tem uma trajetória muito grande em trabalhar com projetos, em buscar motivar os alunos. A gente veio de uma greve longa da rede estadual. Mesmo durante a greve, os professores continuaram trabalhando, a professora Fanny sempre entrava em contato com a gente, estou fazendo, vou fazer a inscrição, pode, como vai ser? E a gente conseguiu levar a escola. E no primeiro dia de reposição, um sábado, que a gente temia de não ter aluno, a gente teve fora da escola, no campo municipal, contando lá com a presença dos alunos, dos pais, e uma participação maravilhosa. A gente tinha 2 tipos de trabalho. O ensino fundamental era um foguete de propulsão à água, então a gente contou com muitos pais lá ajudando os filhos. O ensino médio já era propulsão química e o ensino médio teve a oportunidade de classificar as equipes para participar dessa mostra de trabalhos no Rio de Janeiro. Mas a todo momento a gente só estava aprendendo, Igual teve o professor também, que ele é especialista em física, então é fantástico. Para o aluno participar e aprender tudo que estava lá, foi muito bom.
que foi tipo muito teste que a gente fez, foi muita luta, a gente fez muito foguete mesmo que a gente soltou no campo, que a gente tem lá. Teve a oficina que foi na casa da Thalita, que a gente fez muito foguete lá, muito teste mesmo. E tipo, foi uma experiência que só quem participou mesmo para saber como é que foi. Tinha um auxílio dos nossos professores dentro da sala de aula ali. E claramente fora a gente precisou desse apoio também, o que a gente tem muito a agradecer, assim, porque quando a gente decidiu vamos entrar no projeto, a gente assim entregou de corpo e alma, como se fosse, porque levamos uma jornada para a vida, porque assim é um projeto trabalhoso, é algo que, né, ele precisou de cuidados, precisou de testes, precisou assim de uma caminhada, vamos dizer assim. Sim, a gente assustou muito porque a gente chegou lá e era assim, bases enormes, eram escolas particulares, era a escola militar, Instituto Federal e a gente de escola pública, assim, cidade do interior de Minas, a gente ficou assim, muito assustado. E aí chegou lá, assim, teve oficinas, teve aulas, teve as apresentações, e aí, assim, foi uma experiência, assim, maravilhosa e única, pelo menos para nós, terceiro ano, porque a gente não tem outra oportunidade de ir. A gente está saindo da escola agora. A minha equipe, junto com o Gabriel, fomos e lançamos. E, assim, foi muito gratificante, foi uma experiência, assim, maravilhosa, porque deu certo, a gente conseguiu trazer a medalha de ouro. E é isso. É importante falar também do apoio que a sociedade, da nossa comunidade teve com a gente, porque quando a gente ficou sabendo, a gente não tinha muito recurso para ir. Então, a nossa comunidade apoiou muito, desde o dia 14 de maio, que foi o dia dos testes, até o dia 1º, que foi lá mesmo na Olimpíada. Então, a nossa comunidade abraçou muito essa causa, todos ajudaram muito, e também queríamos agradecer em especial a Landinha aqui, porque o apoio dela foi o que fez a gente chegar lá. Foi totalmente diferente, foi o que fez a diferença. Queremos agradecer também ao Daniel e às professoras Fanny e Lilian, que também, se não fosse eles, a gente não estaria lá com certeza. Nos próximos dias, a Escola Ilma de Lana vai participar de mais 2 competições: a Olimpíada Nacional de Ciências e a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Desejamos sucesso aos estudantes. Muito se fala sobre a responsabilidade da polícia na segurança pública, mas os números da violência no Brasil demonstram que esta deveria ser uma preocupação de todos nós. A seguir, o psicólogo Caio César Gomes nos traz uma importante reflexão sobre este assunto. Veja. Olá, pessoal. Continuando a nossa fala sobre segurança pública e abordando a importância de se pensar a segurança pública em outras configurações, que não somente a questão policial, mas de um modo que envolva toda a nossa sociedade. Hoje continuaremos falando um pouco sobre o perfil da violência, especificamente o homicídio, que começamos no programa passado. Então eu falei para vocês um pouco sobre a queda dos homicídios no Brasil em 2019 e trouxe também algumas variáveis importantes que justificam essa queda, de acordo com o Atlas da Violência de 2022. Hoje falaremos um pouco mais sobre o que está por trás desses números. Falaremos um pouco mais dessa estrutura, dessa conjuntura, desses números tão significativos de 2019, né? Voltando aqui para a gente lembrar, aproximadamente 45 mil óbitos em 2019 por homicídios. Dentre esse número, nós temos algumas situações importantes a ser pensadas. Aproximadamente, mais de 90%, de acordo com o Atlas da Violência, desses homicídios no Brasil acontecem com homens. Ou seja, mais de 90% dos 45.600 homicídios acontecem com homens no Brasil. Um dado extremamente importante de analisarmos. Além disso, nós temos uma questão extremamente importante de ser pensada. Aproximadamente 70% desses homicídios no Brasil, eles acontecem com jovens, entre 18 a 25 anos aproximadamente. Uma pergunta importante, né? Onde estão esses jovens, né? Assim, que não no mercado de trabalho? Onde estão esses jovens que não na escola, no ensino médio? Vamos pensar um pouquinho sobre a importância desses lugares dentro da segurança pública em nosso país.
E tem um outro dado também extremamente importante, que é sobre as pessoas não brancas, né? As pessoas pretas. Dentre o número de homicídio no Brasil, nós percebemos uma coisa muito significativa. Ao mesmo tempo em que cai o número de homicídios no Brasil, aumenta a diferença entre mulheres mortas brancas e mulheres mortas pretas. Aumenta a diferença entre jovens brancos que morrem e jovens pretos que morrem. O que eu quero dizer para vocês? Ao mesmo tempo em que a gente tem uma diminuição de homicídios, nós temos uma curva acentuada de discriminação, né, de desigualdade racial em nosso país. Isso é um dado muito importante de nós pensarmos, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o crime no Brasil tem cara, tem cor. O crime no Brasil tem um perfil muito traçado. Então, é muito importante nós pensarmos em todos nós, enquanto sociedade, no enfrentamento da segurança pública no Brasil. Segurança pública definitivamente não é só coisa de polícia. E o assunto agora é esporte. A seletiva do Flamengo, que aconteceu no último final de semana em Caratinga, reuniu pessoas de várias localidades. Centenas de participantes estiveram no estádio Dr. Maninho durante os 3 dias de peneira. Veja os detalhes na reportagem a seguir. 685 participantes, com idade entre 9 e 19 anos, estiveram na seletiva promovida pelo Flamengo em Caratinga. As atividades aconteceram entre 12 e 14 de agosto. Foram 3 dias de muita bola rolando. Ao todo, foram realizadas 25 partidas de futebol no estádio Dr. Maninho. Os garotos foram observados em uma fase inicial, com o intuito de revelar jovens valores para as fases posteriores dos testes. Enfim, literalmente, foi dado o pontapé inicial para, quem sabe, realizar o sonho de se tornar jogador de um grande clube do futebol brasileiro. Você joga qual posição? Zagueiro. Já jogou hoje? Já. Jogou bem? Sim. Mas quanto ficou o jogo? Você marcou direitinho, tomou gol ou não? Tomamos. Seu time tomou gol? Mas zagueiro não pode deixar sair o gol, rapaz. Deixei, vacilei. Você é fã de quem, né, no Flamengo, melhor dizendo? Arrascaeta. Só dele, não tem mais ninguém, não? Gabigol. Então faz aí o gesto do Gabigol, deixa eu ver. Tem que tentar. Senão, aí a gente entra no time aí e fica rico. E vive a vida bem. Jogou bem? Joguei. Muito não, mas foi. Fez gol? Não. O atacante tem que fazer gol, rapaz. Todas as vagas para a realização do evento foram preenchidas. Até mesmo pessoas de outros estados, como os distantes Mato Grosso do Sul e Acre, manifestaram interesse em participar. Que nós chegamos no Acre, chegamos em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, todos esses meninos interessados a vir a Caratinga. Mas você não pode trazer um menino de uma distância dessa, que ele vai gastar uma verba acima de R$5.000 para chegar aqui se não for aprovado. A gente tem que ter consciência de falar com o menino, espera por uma oportunidade mais próxima de sua cidade. A gente faz voluntariamente, porque a gente gosta, que a gente nunca teve uma oportunidade num grande time, quando a gente jogava futebol, e hoje a gente está tentando fazer para que os nossos meninos, para que as nossas crianças sejam bem vistos em algum lugar de nosso país. A seletiva contou com o apoio do Esporte Clube Caratinga. Coordenador das divisões de base do Dragão, Silvanil Souza do Nascimento, o Nil, considerou o momento de suma importância e de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por meio do futebol de base em toda a nossa região. O principal objetivo nosso de trabalhar com criança é você trabalhar o jovem, trabalhar o homem primeiro, trabalhar o caráter, trabalhar toda a estrutura dele, porque o futebol ele tem regras, e nós, nossos objetivos, nós temos regras para eles cumprirem, então tem cada detalhe, por etapas, né? Além da parte disciplinar, aquela toda a estrutura psicológica, a gente vai procurando trabalhar em cima do garoto, observando cada dificuldade que ele tem, a gente procura amenizar isso para ele, dando ele um suporte que ele precisa, dando liberdade dele conversar com a gente, dele ser criança, dele vivenciar o momento dele, né? E aí a gente fica por trás, olhando, dando aquele suporte que ele precisa. O setor de avaliação
captação e transição de atletas da equipe carioca, desenvolve o trabalho em todo o Brasil. No caso de Minas Gerais, a missão fica a cargo de Márcio William. E é sob o seu olhar atento que pode estar o futuro de muitas dessas crianças. Dentro de cada jogo tem as categorias específicas e a gente vai estar observando os atletas dentro desses jogos, identificando o potencial de cada um, o talento de cada um, para que a gente possa selecionar aí, quem sabe, alguns meninos para fazer avaliação conosco. É através dos jogos que a gente consegue identificar os meninos de grande potencial, né? A gente identifica a parte técnica, a parte cognitiva, né? A parte individual dele, que a tomada de decisão, e a gente consegue ver se o menino realmente está no nível desejável para que a gente possa levá-lo. Nós hoje somos em 13 observadores técnicos em todo o Brasil, né? E dividido em regiões. E eu pego mais a região daqui de Minas agora e Espírito Santo, um pouco da Bahia. E a gente tem que correr esse Brasilzão aí para identificar esses meninos talentosos. O evento foi uma realização conjunta da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Caratinga e do Clube de Regatas do Flamengo. É a 4ª seletiva promovida na cidade. Já estiveram presentes representantes do Atlético Mineiro, quando foram aprovadas 4 crianças, do Fluminense, quando houve a aprovação de 2, e do Santos, quando foram aprovadas 5. O objetivo maior é nós colocarmos essas crianças em convívio social. É colocar essas crianças para entender que existe vida fora do videogame. Entender respeito, disciplina, lealdade, são valores que eu não abro mão como treinador de futebol. O orgulho de fazer parte desse trabalho nessa cidade que eu amo de paixão me traz muita alegria. Do esporte para a música e solidariedade. A gente finaliza o panorama de hoje falando de mais uma edição do projeto Músicos do Bem. Desta vez, a verba arrecadada na portaria será destinada à MAC, Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga. O evento está marcado para este domingo, dia 21 de agosto, a partir das 4 da tarde, no Resenhas Grill, ao lado da rodoviária, em Caratinga. Chegamos ao fim da edição de hoje. Agradecemos a você que esteve conosco até aqui. Lembrando que para seguir conectado com as notícias, basta acessar as nossas redes sociais. A você, um ótimo fim de semana e até a próxima edição. Até lá!